Olá, boa tarde. Estamos aqui diretamente da FLIM, a Festa Literária Internacional de Niterói, acontecendo no Reserva Cultural. E hoje teremos o prazer de entrevistar o Paulo Carvalhosa, que vai contar como foi o processo do livro Pai na Sala de Espera. Inclusive, hoje, entre as 18 e as 21 horas, o Paulo estará como expositor aqui no evento, falando sobre seus livros, interagindo. Então, se você estiver passando hoje pela FLIM, aproveite para passar na sessão dos autores e expositores, conheça o livro do Paulo, vai poder folhear, né, ler, conhecer a história e conversar um pouco com ele e levar seu livro autografado, se assim for o seu desejo. Então, a gente agradece a organização desse evento. Tá lindo lá fora, a gente ainda vai andar e conhecer melhor. E hoje vamos tentar aqui focar nesse momento nas histórias e nos bastidores aí do livro. Então, temos aqui juntos, eu vou pedir para que eles se apresentem rapidamente, meus convidados e meus queridos, o Paulo e a Alice. Eu vou pedir a Alice que fale rapidamente sobre ela e em seguida o Paulo se apresente também. Vou deixar a Alice se apresentar. Olá, gente. Eu sou a Alice Carvalhosa da Silva Santos, tenho 10 anos, sou estudante. Isso aí, tá junto aqui nos bastidores do livro, né? É. E agora o Paulo, por favor. Fala pessoal, meu nome é Paulo Carvalhosa, autor do livro Pai na Sala de Espera, marido da Lília e pai da Alice. Né? O livro é pela editora Afeto, tá? Está em todos os marketplaces, aqui também está aqui na FLIM. E é só agora vem com a gente, ver esse podcast e depois adquirir o livro. Perfeito. Então agora eu vou fazer uma pergunta, passeando pelo livro aqui, bem objetivo. Por que Pai na Sala de Espera? Então, foram 4 anos dentro de uma instituição chamada AFR aqui em Niterói, que a Alice ficou fazendo terapia. E lá eu não podia sair durante as terapias, tinha que ficar lá esperando para ela sair de uma sessão para ir para outra sessão. Então isso foi dando uma ideia sobre o escrever, porque como eu ficava lá há muito tempo, então comecei a pensar, a ideia original era até fazer sobre histórias de pessoas em volta, só que aí eu falei, não, vou pensar mais sobre a minha história, a história da Lília, a história da Alice, para poder falar sobre as histórias que ocorreram, tanto da organização nossa, para a Alice fazer as terapias, o processo de diagnóstico, as investigações, o que fazer depois das terapias e por aí vai. Entendi. E aí, a gente colocou tipo um subtítulo referente ao livro, né? Pai na Sala de Espera, relatos de vivências e emoções de um pai atípico. E aí, dentro dos seus relatos, né? Quais são as vivências mais importantes que você sentiu a necessidade de compartilhar? Porque você fez um recorte aí das terapias da Alice num período que ela ficou mais horas ou mais tempos fazendo terapia. Então, quais seriam, ou um ou duas vivências, né, dessa fase, dessa época, que os outros pais sempre perguntam, que te fez querer escrever e compartilhar aqui no livro? Então, primeiro foi a questão da organização, que infelizmente são muitas nas salas de espera, geralmente são muitas mães, né, não tem muitos pais, já é uma coisa bem diferente. E então foi a organização dos horários, dos tempos que a gente tinha que ter para a gente poder ter uma vida profissional, ter uma vida social, a Alice ter a vida estudantil dela, que ela estava começando a escola, então a gente organizar. Então foi dos processos, um dos temas que eu quis abordar no livro, né? E a outra, uma certa angústia que os pais têm, que as pessoas responsáveis, né, têm, de deixar a criança, o adolescente, a pessoa autista entrar na terapia, na intervenção, e a angústia de esperar que quando ela saia, a criança saia, a pessoa saia evoluindo, né, e mostrando que isso é um processo, isso demora um tempo, cada sessão é um tijolinho que vai colocando para fazer essa estrada de desenvolvimento da pessoa. Perfeito. E aí, Alice, tem alguma pergunta para o seu pai agora? Então, escrevendo esse livro, qual foi
suas emoções para escrever? Foi muito emocionante, filho, porque eu fui lembrando de muitas situações que a gente passou, né? Do processo de investigação, do que levou a gente a fazer a investigação da sua neurodivergência, no momento de fechar o diagnóstico, do processo da busca das terapias. Então foram muitas emoções que foram relatadas e foram saindo naturalmente. Por isso que o livro parece ser muito fluido para ler, né? Não tem muita... Parece que eu estou falando com as pessoas, batendo papo, falando de boca com as pessoas quando as pessoas leem. Verdade, eu vou até confessar aqui que eu já falei para ele, nossa, você se expressa maravilhosamente bem escrevendo. E se expressa bem falando, eu quis dizer que ele escreve muito bem e consegue ser leve, ser fluido, ser objetivo, né? E trazer realmente para o papel sentimentos. É uma prática que ele tem que, inclusive, tem ajudado na autodescoberta, né, no caminho. E aí eu sei que quando a gente fala do Pai na Sala de Espera, é um livro que já está sendo bem conhecido na cidade mesmo. A gente participou de outros eventos de moção, né? E algumas pessoas estão lendo, estão comentando, estão tendo acesso. Inclusive, se você tiver oportunidade, você pode ir lá em alguma das marketplaces que os livros estão e deixar uma avaliação lá que vai estar também ajudando na divulgação. O que está sendo para você agora nesse lugar de autor, né? Pai, claro, você está falando aqui da sua vivência, desse bastidor aí de esperar o filho horas, né, na terapia, mas você fez uma transformação, um caminho aí para a escrita e agora vive um momento de falar, sim, da história, mas com tudo já condensado, vamos dizer assim, num livro. E eu sei que isso tem inspirado muitas pessoas, inclusive mães e pais. E aí tem um diferencial que a gente tem conversado sobre ser pai atípico, né, escrevendo. A gente tem outros pais escrevendo, mas não é muito comum, é mais incomum um pai que consiga falar de emoções e dessa expectativa toda que é criada. Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente como essa sensação de agora, né, nesses eventos, viver essa vida de pai atípico, além de 500 outras coisas que a gente faz paralelamente, mas também ser autor. E também, como você fala muito, tem a cereja do bolo, que em abril para maio fechou meu diagnóstico de autista, né? Eu fiz o diagnóstico tardio. Então, veio tudo junto. O lançamento do livro, o diagnóstico tardio e as exposições, as feiras, as festas, tudo, as moções, as homenagens e todo mundo lendo sobre o livro. É emocionante, é muito gratificante. Por um lado também é um pouco triste porque estou nesse papel de pai, parece ser uma coisa super diferente, posto às vezes num pedestal que não precisa, porque eu sou a figura paterna que está escrevendo, a figura paterna que está presente, que infelizmente no mundo da parentalidade atípica não tem muito essa figura, da figura paterna presente. Quando tem, é muito mais até provedor do que presente, e a maioria das vezes nem tem essa figura paterna porque ela foge. Então, é emocionante, é gratificante, também chama a atenção para essa questão da paternidade atípica, também do autista adulto que pode escrever, que pode se expressar com as palavras. Eu tenho uma história lá atrás, tem uma questão de uma suspeita de dislexia, fechou o diagnóstico também, mas então era uma questão de escrita desde pequeno. A escrita era um jeito de expressar os sentimentos. Então foi um curso natural e que são relatos das minhas vivências. Então também foi uma coisa bem natural e bem que passou pro livro. Então, assim, é emocionante, é gratificante e espero que todo mundo goste do livro. Acho que com certeza. Eu sou suspeita para falar, mas consegui ler, assim, né, numa velocidade muito boa, porque o livro te deixa curioso, você quer saber o próximo capítulo e fica curioso com como fechou, né? Então, realmente, acho que todo mundo que leu vai ter uma sensação parecida. Alice, se quiser pensar em outra pergunta, pode ir pensando. E eu queria que você trouxesse agora, para depois a gente já ir para falar um pouco diretamente para o público que você escreveu, né? Que não precisa necessariamente ser pai, mas pessoas que querem aprender mais sobre como lidar, né, com as deficiências, com o filho atípico. É uma realidade, uma rotina diferenciada
Fale um pouco dessa relação nessa questão da sala de espera, né? Que a gente está entendendo como essa logística para o filho dar conta das terapias. Uhum. E como é que o pai fica nesse intervalo, o que acontece, né? Se você consegue trazer um pouco a relação com os profissionais, esse entra e sai da sala, e paralelamente com outros pais que também estão ali com angústias, expectativas, cansaço, um monte de sentimentos acumulados, né? Então, como é que isso tudo, profissionais e outros pais, foi para você, né, durante esse momento que você já foi, de alguma forma, filtrando ali as histórias para depois trazer para um livro, né? A gente sempre fala, né, que tem que ser um conjunto, né, de tanto os pais como os terapeutas, os profissionais que estão trabalhando, né? Então, foi importante porque ver a questão dos terapeutas, né? Seja fono, terapeuta ocupacional, psicólogos, psicometricistas, dessa aproximação deles comigo, né, e com a gente, comigo, com a Lília, né, para falar da Alice, para falar. Então foi uma coisa que a gente também sempre deixou muito aberto para eles, né? Que também faz um paralelo que alguns pais têm muita, como eu falei anteriormente, tem muita angústia, muita expectativa que a criança vai sair da sessão com algum ganho, às vezes não, né? Eu até uso o exemplo, a figura do cinto de tração, né, que a gente vai segurando na educação física, na preparação física, segura o cinto de tração, a pessoa corre, quando solta a pessoa deslancha. É mais ou menos o que acontece nas terapias faz cada sessão, depois de algumas sessões, vem os ganhos todos. Então, foi essa questão de eu separar bem, de lidar bem também com os terapeutas, de saber o caminho que eles estão fazendo, de estar aberto para escutar. A gente também teve talvez uma sorte de também ter profissionais, na maioria das vezes, 99%, serem bons profissionais e bons profissionais abertos, né? Não tem essa barreira dos pais, né? Da barreira da família típica, que muitas vezes também, pelo nervosismo, pelo estresse, pela angústia, pela ansiedade, acha que vai melhorar e acaba jogando a culpa nos terapeutas. Então, foi isso, assim, tentar separar um pouco o lado pai, né? E escutar o lado profissional também para conversar com a gente. Entendi. Não. Qual é a lição que podemos aprender com esse livro? É que a lição é um papo de coach, assim, acredito no processo mesmo, que vai ser aos poucos, a pessoa vai evoluindo, que também tem que tentar se conciliar, né? A gente sempre fala nas nossas lives, no nosso Instagram, Pais Além do Espectro, a questão da gente ser um pouco privilegiado por ali ser, até então era plantonista e eu personal, então a gente fazia nossos horários e principalmente nesse período que a Alice fez mais terapia, hoje em dia ela só faz a psicologia. Mas aí a lição é isso, tentar conciliar tanto a vida profissional como a vida pessoal, a vida estudantil ou a vida profissional da pessoa autista, e conciliar também a blindagem das pessoas em volta. Porque com certeza vai ter muita expectativa, principalmente o autismo é uma condição, uma deficiência que tem muita expectativa da pessoa ser um gênio, da pessoa ser fora da curva, acima da média, e que muitas vezes não é. A maioria das vezes a pessoa é no nível médio, ou às vezes tem alguma dificuldade em alguns pontos e uma boa facilidade em outros pontos. Então a gente tem que estar sempre atento. Então acho que o grande mote, a grande lição desse livro é isso. É tentar conciliar todos esses aspectos da vida para que a gente possa ter uma vida talvez não mais leve, mas menos pesada. Perfeito. E aí eu queria assim, mas já caminhando para o final assim das perguntas, depois eu queria ouvir a Alice, pode ir pensando um pouco, se você quiser falar um pouco o que é fazer terapia e como é cansativo também fazer terapia.
A gente sabe como é bom e a gente avalia, mas a gente pode ser honesto aqui e falar, porque a gente tem uma abertura nisso. A Alice tem 10 anos, desde 2 aninhos de idade ela faz estimulação. Mas a gente sempre procurou ter uma vida paralela e ela viver a infância dela, não ser somente uma criança de clínica, né? E de chão de clínica, além da vida escolar. Então, você queria que depois você vai pensando, eu vou fazer outra pergunta para o seu pai. Aí queria que você pensasse também essa questão do quanto é bom fazer, mas o quanto é bom também não fazer, tá? Para você responder. E eu queria que o Paulo falasse agora, não sou eu que estou perguntando, mas sempre tem alguém perguntando, sem pressão, mas com pressão, quando vem um livro sobre o seu diagnóstico, o seu processo. Eu sei que você foi muito bem recebido pela editora Feto, que está aqui, inclusive, pela Muraquitã, né? A editora também, que tem interesse em falar sobre inclusão, sobre maternidade atípica, então é uma iniciativa também interessante. E aí você tem planos, não estou dizendo que vai ser para agora, né, ou para depois, mas eu acho que se pegar o gostinho de autor, né, aí a gente participa da Flim e está aqui, e está sendo gradativamente conhecido como autor. Você tem mais um pouquinho de expectativa ou pretende falar um pouco sobre o seu diagnóstico? Já que veio junto, sim. Desculpa, né, no pacotão. Então, talvez sim, mas não como como fala na literatura, narrador-personagem, né? Talvez me colocar como um personagem, né? E colocar elementos talvez da minha infância que eu agora consigo enxergar que tive dificuldades, mas esse personagem ter outros caminhos também, mas colocando pedaços da minha infância, minha adolescência, minha fase adulta nisso, e falando também sobre o diagnóstico tardio, que esse personagem seria. Tenho uma coisa em mente, mas seria uma história meio que dramatizada, só que com esses elementos. Não eu como ator personagem, e como eu sou, né, fala na primeira pessoa no livro. Uhum. Aí é muito biografia e ainda está muito recente para falar sobre... Inclusive, antes desse, você tem um outro livro que precisava de uma atualização, que foi o Autismo Flix. Quer falar só um pouquinho sobre essa construção aí? Sim, então, eu fiz um primeiro livro, que só tem uma forma digital, que é Autismo Flix, que na época eu citava 4... Autismo Flix, na verdade o livro é Autismo Flix, a romantização do autismo nas séries de TV. Porque, como eu falei anteriormente também, o autismo é uma condição que tem muita romantização, que a pessoa vai ser um gênio, a pessoa vai ser... fora da curva, acima da média, que vai criar coisas excepcionais. Então, são 4 séries que eu peguei, que a gente até está pensando em fazer uma nova versão, incluindo mais uma série e terminando a avaliação das outras séries que estão lá. Então, as 4 séries são The Good Doctor, The Big Bang Theory, Young Sheldon, que é um easter egg do The Big Bang Theory, e Atypical, né? E nessas 4, 3 dessas, né? As 3 que eu primeiro que falei, que é o The Good Doctor, The Big Bang Theory e o Young Sheldon, tem uma romantização. E a Atypical já não tem uma romantização sobre o autismo, né? Já tem um dia a dia da família que tem uma pessoa autista. E o Young Sheldon, por isso que tem que renovar, porque também o The Good Doctor, até quando eu escrevi, eles romantizavam muito. E como a série as séries são obras abertas, elas vão também captando o que o mercado, o que a sociedade vai falando. Em algum momento, depois que eu escrevi esses livros, eles começaram a diminuir a romantização e mostrando mais o dia a dia, a dificuldade, a complexidade de ser uma pessoa autista. Então, o livro fala sobre isso, é de 2020 o livro, ou 2019. Então, tem muita coisa das séries, tem até acho que a 5ª temporada do Young Sheldon, tem acho que a 3ª ou 4ª temporada do The Good Doctor, e depois essas séries tiveram mais algumas temporadas. O The Big Bang Theory já era uma série fechada e o Atypical também. Então, tem bastante relatos ali, né? Porque é uma crítica às séries, que mostra... Aí eu tento fazer um contraponto. As séries mostram como que é romantizado ali e eu tento quebrar essa romantização mostrando o que a série não mostra e que deixa subentendido, que muitas vezes não deixa subentendido, mas uma pessoa que participa de uma família atípica ou um autista vê que não está escrito ali, não está mostrando ali na série.
Perfeito. Então, né, tem material já. Sim. Ele já escreveu um livro sobre treino também, né, como personal. Enfim, ele já tem essa prática. Tinha um caderninho de poesias, que eu tive o prazer de conhecer também. Então, ele é um escritor desde sempre. Só que agora está mudando o perfil, o formato, vindo novidades na vida que podem também virar livros e ajudar, como a gente se propôs, né, a outras pessoas através da gente, da nossa história. E a Alice quer falar um pouquinho sobre terapia, ou o processo de... Hoje ela faz só psicóloga e a gente já caminha também... Já conversou com a médica, inclusive, sobre uma possível alta, né? Após alguns processos aí que você está vivendo de pré-adolescência. Você quer falar um pouquinho para eu fechar com seu pai? Então, eu estava falando da terapia, né? Assim, muitas vezes... assim, quando eu faço terapia... Rapidinho. A terapia, ela é boa, mas, assim, basicamente, ao mesmo tempo que você tem que fazer terapia, você também não tem que fazer como se fosse sua única atividade na vida. Porque, tipo, praticamente, a terapia ajuda na saúde mental, mas... muitas vezes não é só conversa que pode melhorar toda a sua Tá ok, é isso. Que a gente tem conversado, né? Então, a vida tem outras questões, mas claro, cada um no seu momento, na sua fase, nas suas necessidades, né? Sim. De desenvolvimento. O Paulo, inclusive, fala isso também, de fazer terapia. Sim, e também no livro também, essa questão que a gente conversa muito sobre as outras partes de terapia, outras vertentes da terapia, da psicologia, das intervenções no autismo que falam 40 horas, 80 horas. E a criança tem que ser, o adolescente, a pessoa e o adulto, tem que ser uma pessoa também para fazer outras atividades, né? Então, no caso da Alice, que era uma criança e agora uma pré-adolescente, ela também tem que ter um tempo para ela ser uma pré-adolescente, para viver a pré-adolescência dela, para ela conviver com os amigos, estudar, e não só fazer 40, 60 horas. Lógico que existem casos e casos que talvez a pessoa tenha que fazer esse tanto de horas. Mas é isso que a Alice falou, não viver só de terapia, não só de intervenção. Ter também uma vida pessoal, social, profissional, que também vão fazendo não são terapias, mas são processos terapêuticos que vão ajudar muito também no desenvolvimento e na saúde mental da pessoa. E também, às vezes, se você acaba fazendo muita terapia, a não ser que você tenha muitos problemas, meio que no começo fica meio sem emoção, sabe? Não vai ter tanta coisa assim pra falar, sabe? Às vezes é bom fazer terapia, mas se você fazer muitas vezes, talvez acaba não tendo tantas coisas pra falar, quando, né? É desafiador, né? Um dia após dia. E agora, para encerrar esse momento aqui que a gente está vivendo, revivendo, trazendo nossos relatos, né? Aproveitando esse espaço maravilhoso da Flim, queria que você deixasse o recado para os outros pais. Querendo ou não, a gente direciona. E assim, se você olhar para a história do Paulo, eu falo um pouco, né? Estou com ele há 15 anos, a gente se conhece e vai se reconhecendo a cada vez mais. A gente brinca um pouco que fala, a fruta não nasce longe do pé, não cai longe do pé. Então, é uma investigação e um processo de autoconhecimento quando você tem filhos atípicos, autistas principalmente, já que é uma questão do neurodesenvolvimento, de você buscar essa resposta, né? E ele faz esse caminho, a gente faz esse caminho, e os pais também, que a gente infelizmente ainda escuta homens, vou falar pais, né, com muita resistência, tanto para procurar um tratamento, quanto para procurar para aceitar a possibilidade de ter um filho com uma deficiência. E a gente sabe que tem muito que amadurecer como sociedade para combater esse capacitismo, esse preconceito, né? E aí lidar, aprender, porque todos ganham, né? Não está falando somente da pessoa com deficiência, mas enquanto seres humanos, enquanto sociedade, se a gente conseguir olhar, se abrir, entender, buscar compreender mais o que é desconhecido para a gente, todo mundo vai aprender e todo mundo vai ganhar. Aí eu queria que o Paulo deixasse como mensagem final aqui desse podcast, né, desse Pod Flim,
uma mensagem para os pais que estão em processo ou de diagnóstico ou de acompanhamento dos filhos. E queria só trazer uma leitura muito rápida aqui, quando ele fala dos resultados, aqui no finalzinho já quase do livro. Ele diz assim: quando você tem uma criança dentro do espectro autista, fazendo intervenções terapêuticas, você pode e deve esperar inúmeros resultados. Porém, a velocidade em que eles aparecem é que é o grande problema. E ele começa dizendo muito sobre isso, né? A gente conversa e tudo, ou os pais não conseguem observar muito, né, sobre as vitórias. A gente viveu muita coisa silenciosa de Alice, que só a gente percebia, então só a gente comemorou. Ou quando falou com outras pessoas foi meio menosprezado, tido em segunda mão, assim, porque não tá vibrando ali junto com a gente, né? E aí ele disse, como mensagem, né, a mensagem que eu quero deixar aqui é que as evoluções, os resultados vão vir, tenha certeza disso. Valorize muito toda evolução, independentemente do tamanho dela. Uma outra palavra importante, né? Que seja um momento inédito de carinho, de atenção, de uma palavra ou de algo que nos surpreenda. Valorize isso. Dê parabéns para sua criança, converse com os terapeutas e encha seu peito de orgulho. Isso será o combustível necessário para acordar no dia seguinte e ir para mais um dia de caminhada. Então, né, é um pouco estimulante aí para nossa rotina. E aí eu queria que você deixasse o recado para os pais e a gente já pode encerrar aqui agradecendo. Vou deixar você com a fala final. E aí já vou agradecer toda a equipe aqui da FAM, né, da Secretaria de Culturas, dos organizadores da FLIM, Festa Literária Internacional de Niterói. É um prazer estar aqui. Sucesso, como já está sendo. A gente já percebe aqui que está uma festa mesmo acontecendo aqui viva nesse estúdio. E aí, vou deixar as palavras finais. Alice, quer se despedir do pessoal? Quer deixar algum recado? Não. Não? Obrigada pela sua participação. Assim como Pitágoras disse, eduque as crianças para não ter que punir os adultos. Então, se você for, não educar sua criança autista ou você meio que abandonar dela, se todo mundo falar com você, falar que você é ruim, te xingar, coisa, metade da culpa, quase toda a culpa, vai ser sua. Então, você tem que educar seu filho e também assim, fale com ele, porque se você for um pai ou uma mãe ruim, você não vai poder reclamar tanto assim quando você for... Quando a criança crescer. Se for um adulto ruim, né? Criar um adulto ruim. Se for um adulto que não goste de você e se você sofrer pelo público. Recado tá dado. Recado tá dado. Deu bastante depois dessa. Obrigada, Alice, pela participação. Então, primeiro, antes de falar da mensagem, o livro tá da editora Afeto, tá? Tem do Grupo Gaia Comunicação, está em vários marketplaces, na Amazon, na Lojas Americanas, na Leitura, Casa de Bahia, enfim, só procurar Pai na sala de espera. Tem lá tanto tanto o livro físico como o livro digital também, tá? Quem tiver aqui na FLIM, hoje, no dia 16 de outubro, eu vou estar aqui entre 18 e 21 horas, eu posso até fazer dar um autógrafo. Então o recado, o merchan do livro está aqui feito. E a mensagem é essa, não adianta a gente ficar esperando, não querer procurar um diagnóstico, seja para nossos filhos ou para a gente. Principalmente, vou primeiro falar para os nossos filhos. Porque quanto mais cedo a gente fechar o diagnóstico, melhor. Porque a gente vai conseguir fazer intervenções que não vão curar, não vão tirar os nossos filhos do autismo, mas vão diminuir as dificuldades, né, de uma dificuldade de fala ou de uma dificuldade de rigidez cognitiva, né, ou uma questão motora. Então, assim, a gente vai conseguir que a criança desenvolva melhor, né? E na questão do diagnóstico tardio, existe muita dúvida assim, para que eu vou fechar o diagnóstico agora, procurar o diagnóstico agora, né?
eu vou procurar esse diagnóstico para poder ficar com a culpa da minha criança ser autista? Não. Primeiro, para a gente se entender, é um autoconhecimento, né? Para a gente rever nosso passado e a gente falar, aqui eu tinha mais dificuldade, talvez, eu tenho 40 anos, sou de 85, então eu também não posso jogar a culpa ou culpar meus pais, porque em 85, na década de 90, não se falava em autismo nível 1 de suporte, ou nível 2 de suporte, se passava no nível 3 de suporte, autista era não verbal, que não era socializado, que muitas vezes a gente não via, porque também a sociedade não permitia que esses autistas fossem para a rua, porque era muito mal visto pela sociedade. Então, qual é a evolução? Tanto do diagnóstico, como a sociedade também foi ficando mais sensível, ainda não é totalmente inclusiva, mas está incluindo mais, o diagnóstico tardio é importante para isso, para a gente ver onde talvez o que a gente achava estranho na gente é uma característica nossa, o que a gente achava que era uma dificuldade, às vezes era uma dificuldade, às vezes era uma dificuldade que a gente achava que era cognitiva, de falta de atenção, não era pela questão do autismo, ou uma dificuldade cognitiva de não conseguir aprender, talvez é porque a gente não aprendia de uma forma diferente, que depois mais velho talvez aprendeu, porque teve outras formas de aprender, várias situações. Eu falo muito com a Alice, eu tinha muita dificuldade em matemática, hoje em dia eu tenho mais facilidade em matemática, não que eu seja matemático, longe disso, mas tenho uma facilidade em matemática porque eu aprendi de forma diferente do que a escola me mandava aprender. A própria escrita, eu tinha muita dificuldade na língua portuguesa, na matéria língua portuguesa, mas escrevo relativamente bem, porque eu consegui buscar um mecanismo para poder escrever de uma forma que não precise ficar tão em cima daquela forma que a gente aprendia na escola. Enfim, sim, o diagnóstico tardio é importante para isso, para a gente poder se entender. Se entendendo, a gente vai entender melhor os nossos filhos, os nossos parceiros, vai entender melhor a sociedade e a sociedade também vai entender a gente. Então é isso, busquem o diagnóstico, seja da criança, seja dos filhos, né? E seja ou os seus também, porque se não for, pelo menos vai ter um caminho para poder melhorar alguma dificuldade, porque a gente está procurando o diagnóstico porque tem alguma situação que está diferente, atípica do que a gente acha que é. E se não for, a gente já vai ter uma resposta e vai procurar alguma situação. Se for, a gente vai ter vários mecanismos, várias formas para poder diminuir essas dificuldades e transformar o nosso desenvolvimento, se não linear, com menos obstáculos. Perfeito. Então aqui está o nosso PodFlim. É um prazer estar aqui, gratidão, como a gente já falou. Sigam @Pais Além do Espectro, que lá a gente divulga materiais sobre autismo, eventos da cidade, tudo que pode compartilhar ali. É um espaço que a gente dedica para falar sobre o autismo e outras deficiências, inclusão e acessibilidade. Então encerramos aqui, compartilhe com outras pessoas que possam gostar também desse conteúdo e até a próxima. Gratidão, tchau, tchau. Obrigada, Alice, obrigada, Paulo. Tchau, tchau. Tchau. Encerramos. Agora cadê a equipe? Não sei se muito bom. 40 minutos quase, Falei. 30 e poucos minutos. Só falei.